Sexta-feira, 8 de outubro de 2021. Bom dia! Que a graça e a paz do nosso amado Jesus esteja com todos. Vejamos com atenção o Santo Evangelho desta sexta-feira, narrado pelo evangelista Lucas, capítulo 11, versículos 15 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Zedebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos o expulsarão por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guardando para a vida eterna. Amém. Vimos aqui, caríssimos irmãos, que o nosso Mestre Jesus, mais uma vez, ele sempre, eles os acusavam. Aqui eles acusam Jesus, dizendo que Jesus expulsava os demônios em nome de Beelzebu, que é o próprio demônio. Outros ainda, para tentá-lo, ainda pediam sinais dos céus. Meu Deus, que gente incrédula! Essas pessoas, certamente, elas eram assediadas pelos espíritos malignos de Satanás para tentar Jesus de todas as formas, porque o Satanás, vendo que Jesus é o Filho de Deus e que ele não tem poder sobre Jesus, ele arruma essas artimanhas. Agora vejam só, se contra Jesus Satanás tentou tudo isso, vocês imaginam contra nós, que somos pecadores. E aí Jesus continua dizendo aqui na palavra que quem não está com Jesus está contra Jesus. E que um reino dividido entre eles, que é o reino de Satanás, como que ficarão? Eles mesmos serão seus juízes, é o que a palavra está dizendo. E no final do Evangelho, Jesus termina esse Evangelho de uma forma muito bonita. Ele diz assim: então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Então Jesus aqui nessa passagem, ele diz assim, que um espírito que saiu de um homem, ele ficou a vagar pelo mundo à procura de repouso. Não encontrando, ele acha que deve voltar para a casa dele, de onde ele saiu. A casa que ele quer dizer é aquele homem onde ele estava antes, que foi expulso por Jesus. E aí o que acontece?
Quando ele volta, ele encontra a casa limpa e varrida. A casa limpa e varrida significa o quê? Porque aquele homem, ele estava possuído por um demônio. Como Jesus libertou, aquele homem ficou limpo, aquele homem ficou puro. Aí ele volta, mas ele encontra a casa limpa e varrida, conforme narra a palavra aqui. E aí o que ele faz? Ele volta e pega outros 7 demônios que são piores do que ele, volta. E aí ele invade aquela casa e grande será a ruína daquele homem. E aí a gente fica a imaginar, mas meu Deus, a palavra não diz que Jesus expulsou o demônio, que o demônio saiu daquele homem? Mas aí é que está, meus amados irmãos. Nós precisamos ficar em vigília, mesmo que o espírito mau que Jesus expulsou, a tentação, aquele demônio que estava nos perturbando, nós, quando estiver livre da armadilha do Satanás, aí é que nós temos que estar constantemente em vigília, orando, nos consagrando a Deus, agradecendo a Deus. Porque a recaída é pior ainda do que o primeiro estágio da situação. A palavra está dizendo, porque ele foi e ele chegou aqui, encontrou a casa varrida e limpa, ele não tinha força. Mas o que ele fez? Ele foi e pegou outros 7 demônios que são piores do que ele e voltou. E aí, como eles eram uma quantidade maior, eles conseguiram entrar naquela casa e se instalar ali, ou seja, se instalar novamente naquele homem. Antes era um demônio, agora são 7. E aí a coisa se complica. Agora, o que é que o que nós temos que fazer? Que eu estou atribuindo isso a nós. Não que nós estejamos possuídos por demônio. Não, não é essa a questão. É baseado aqui na leitura, aqui no Evangelho, onde Jesus está dizendo que ele expulsou o demônio, para que nós permaneça pelo resto de nossa vida eternamente livre desse encardido. Nós precisamos estar na vigília, orar constantemente, confiando em Jesus Cristo e agradecer a Ele todos os dias e orar incessantemente, porque aí nós estaremos revestidos pelo Espírito Santo de Deus, e aí o Satanás não terá mais poder sobre nós de hipótese alguma. Toda vez que ele vier, a nossa casa vai estar limpa e varrida e protegida pela armadura celestial, que é a armadura do Espírito Santo, que é o nosso amado Jesus. Agora, se nós fraquejar, nós vamos à ruína. Vou dar um exemplo. Alguém é viciado na droga. Alguém é viciado na bebida alcoólica. Alguém é viciado no adultério. Mas um dia, na sua vida, ele se conscientiza que deve parar de usar droga. Aquele que usa droga. Aquele que é alcoólatra, ele se conscientiza, eu devo parar de beber. Aquele que vive praticando o adultério, ele se conscientiza que está errado, vou parar de adulterar, vou viver uma vida justa e santa. O que está acontecendo? Essas pessoas estavam com um demônio, um espírito de pecado, que nos induz àqueles prazeres do pecado, que no princípio, no meio da coisa, até nos parece que aquilo é uma felicidade, que aquilo é uma coisa real, que é uma coisa que nos dá prazer, que nos dá alegria, mas que no final das contas nos leva à condenação eterna, porque é audácia satânica. E aí a gente se liberta dessas coisas que eu acabei de falar. Só que nós não ficamos na vigília. Nós não entramos em oração para agradecer a Deus por ter nos libertado do adultério, do vício, da bebida, da droga e tudo mais. E aí, consequentemente, nós um dia temos uma recaída.
E essa recaída vai ser pior do que era antes. Por isso é que o nosso Mestre Jesus está dizendo aqui nesta palavra que quando o Espírito vai e ele volta, ele acha a casa limpa e varrida, ele volta e traz outros 7 demônios pior do que ele, então significa uma recaída. E qual é essa recaída? Porque nós não nos resguardamos. Ora, eu fui curado, o Senhor tirou o espírito mal de mim, mas eu não agradeço a Deus, eu não vivo em oração. De repente, eu vou ficar com como diz, com o campo aberto, com a porta aberta, para o inimigo chegar novamente e entrar. E para que essa porta fique fechada, como nós temos que fechar? Para não dar oportunidade de jeito nenhum para o Satanás, é entrar em oração, agradecer ao nosso Deus todo dia, fazer penitência firme, aquela fé em Jesus Cristo, para que nós não caiamos novamente nas mãos, nas garras do Satanás. Precisamos acreditar firmemente em Jesus. É uma conversão total, porque o Satanás é audacioso, ele nos engana com promessas falsas, com o crime, os prazeres e etc, etc. E aí nós caímos na armadilha dele. E aí o nosso fim vai ser uma grande ruína, que é a condenação eterna. E isso não pode acontecer de hipótese alguma. Nós precisamos confiar firmemente em Jesus Cristo. Varrer a nossa casa todo dia, limpar a nossa casa todo dia, com as nossas orações, com o nosso temor em Deus, nos entregando a Jesus, nos consagrando a Jesus, pedindo fortaleza e sabedoria ao nosso Mestre Jesus, que só Ele é o Senhor, só Ele é o nosso Deus amado. Meus amados irmãos, um bom dia, uma excelente sexta-feira para todos, um grande abraço e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos.